Boa noite a todos. Que alegria ver os nossos irmãos, alegria ver o Ernesto, a Florisa, o irmão Alberto, os outros demais eu cumprimentei. Você eu não cumprimentei, alegria ver você também, querido. Gostei do corte de cabelo, tá bonito. Deus abençoe todos vocês. Que alegria, né? Nós estamos aqui entre irmãos, somos poucos, mas é muito bom, né? Eu sempre falo, eu sou até redundante com isso, Ale, porque realmente é o que eu sinto. Eu acho muito bom nós termos irmãos, estarmos entre irmãos queridos, né? Que eu sei que oram por nós, nós oramos por vocês. E essa união é o que Jesus falou, né? Que nós deveríamos ser unidos sempre como um só. Assim como Jesus e o Pai são um, nós também somos um. E essa união é tão maravilhosa, né? Todos nós juntos para adorar o nosso Senhor, para servir ao nosso Senhor, né? Pois somos simplesmente servos. Você também que está em casa, que ligou o seu aparelho, que seja muito bem-vindo. Gostaríamos que você viesse para cá também. Se você nunca veio à Igreja da Árvore Grande, venha conhecer a cada um dos irmãos aqui. Uma alegria receber você aqui também. Alguns eu sei que não podem, é muito bom ver vocês que estão longe. Eliana, sua família, né, que estão lá, todos os cultos assistindo aqui da Árvore Grande, acompanhando pelo celular. Sejam muito bem-vindos, Deus os abençoe também. Queridos, a nossa vida está cada vez mais difícil. A gente luta até para vir à igreja, não é assim? Porque as coisas aí fora, elas nos sobrecarregam, estão sempre os problemas nos atolando, nos sobrecarregando e nos encobrindo. E quando nós chegamos aqui, parece que a paz do Senhor vem sobre nós, não é isso? Tudo ficou lá fora. E muito em breve vai chegar o dia em que nós vamos ter isso para sempre, por toda a eternidade, juntos no céu. Já pensou que maravilha? Juntos no céu, louvando o Senhor, sem problemas, sem tristeza, sem lutas, não é? Então, eu me lembro de Paulo, que sofreu tanto, não é? E sofrendo ali, ele disse: o viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Paulo falava assim por quê? Porque ele estava sendo perseguido, maltratado, judiado, não é? Sofrendo as coisas desse mundo como todos nós sofremos, e muito mais do que nós ainda, né? E nós não somos perseguidos ainda pela nossa fé, mas ele estava ali sendo perseguido, né? Então ele preferia morrer do que viver, mas ele entendia que o viver era Cristo. E nós também temos que entender que o nosso viver é Cristo. É Cristo em nosso coração, é Cristo em nossa mente, é Cristo no nosso dia a dia, é Cristo todo o tempo, não é? E por isso que hoje eu acho que a gente tem que pedir para Jesus nascer em nós, não é isso? Todos os dias Jesus nascer em nós. E nós vamos cantar agora essa música tão linda, Nasce em Mim. Vamos ficar em pé? Vamos louvar a Deus. Nasce em mim.
Amém. Convido a todos que podem, que nos ajoelhemos perante nosso Deus, vamos falar com o Pai. Querido Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe à Tua casa. Como é bom, Pai, estarmos na Tua casa. Como é bom estarmos no santo templo do Senhor, na presença do Senhor. Sentimos, Pai, uma paz fora do comum nessa Tua casa, Pai. E eu creio que é por isso que o Senhor, lá no passado, pediu que construíssem um templo para que o Senhor habitasse no meio de nós. Sabemos que o Senhor está em todos os lugares, Pai. Sabemos que o Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares. Mas, Pai, temos a certeza que o Senhor, quando pediu para que Moisés construísse um tabernáculo, para que o Senhor habitasse no meio do povo, a sua intenção era que nós estivéssemos neste lugar de paz, encontrando com o Senhor. Pai querido, perdoa os nossos pecados. Somos tão pequenos, Pai, tão falhos, tão pecadores. Somos errantes, Pai, o nosso coração é mau e enganoso, como diz a palavra do Senhor. Mas por favor pedimos que o Senhor apague todas as nossas transgressões, que o Senhor nos purifique com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário e nos aceite, Pai, nessa noite, diante do Teu trono de graça, pela misericórdia, pela bondade do Senhor. Pai querido, pedimos também em especial por aqueles irmãos que estão sofrendo num leito de dor. São tantos, Pai, conhecemos tantas pessoas que estão sofrendo com falta de saúde. Que o Senhor os alcance nessa noite, Pai, e que eles possam sentir a Tua presença ao lado deles. Pai querido, em especial também, pedimos por a família daquele pastor querido que descansou no Senhor. O Senhor sabe que tristeza eles estão passando nesse momento. O Senhor sabe a angústia do seu coração, a falta do ente querido que está descansando. Pai querido, conforta os seus corações. Que eles possam compreender, Pai, que todas as coisas estão sob o seu controle. O Senhor sabe todas as coisas. E que o Senhor faz sempre o melhor por cada um de nós, mesmo que às vezes nós não enxerguemos assim. Pai querido, que eles possam também ter a certeza da sua breve volta, onde o Senhor Jesus tocará a trombeta e os mortos em Cristo ressurgirão, puros, santos e perfeitos, e nós, juntamente com eles, subiremos para o reino dos céus. Pai querido, pedimos também uma bênção especial sobre os dízimos e ofertas que serão alçados ao Senhor, como oferta ao Senhor. Pedimos também uma bênção especial, Pai, sobre a reforma de nossa igreja. O Senhor sabe, as coisas já estão acontecendo, nós já estamos nos movimentando, e daqui uma semana, Pai, a igreja começará as obras. Pai querido, seja o nosso construtor, Pai, seja o nosso arquiteto, seja o dono de tudo, pois Tu és o dono de tudo. Comanda tudo, Pai, de acordo com a Tua vontade, para que tudo saia de acordo com a Tua vontade, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai querido, também seja com o problema e as lutas de cada um de nós que aqui estamos. Que o Senhor possa dirigir todas as coisas como o Senhor tem feito até aqui. Sabemos que tudo está em Tuas mãos. Que o Senhor possa acalmar os nossos corações, para que compreendamos que o Senhor está no controle de tudo. Pai querido, fica conosco nesta noite, ouve o nosso clamor, nossos pedidos e agradecimentos, que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade, pois colocamos todos em Tuas mãos nessa noite, e Te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem, nós teremos agora então a oportunidade de adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Como eu falo sempre aqui, né? Não venha de mãos vazias perante o Senhor, não devemos
Não devemos, faz parte da nossa adoração. E é tão bonito quando a gente lá em casa pensa, separa um tempinho, separa a sua oferta, traz para a igreja, você faz essa oferta planejada, é gostoso, né? Você adorar a Deus desde lá de casa. Quando você separa a sua oferta e fala, hoje eu vou no templo do Senhor, eu vou na presença dEle e vou adorá-lo com essa oferta. Não importa o valor, mas Deus sabe, importa é o nosso coração, né? Que nós possamos adorá-lo dessa maneira sempre. Eu falo para os irmãos, eu faço a minha oferta, meu pacto, meu dízimo pelo 7Me. Faço uma vez por mês, faço por lá. Mas todo culto nós devemos trazer a nossa oferta perante o Senhor. Esse ato de ofertar, ele vai mostrando para mim e para você, no nosso dia a dia, quem é que é dono de tudo. Quem é que é dono de tudo que nós temos, quem é que é dono de nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês, vamos ofertar ao Senhor. Incline sua fronte. Querido Deus, bondoso Pai, aqui estão recursos, Senhor, um pouquinho de tudo que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem nos dado o alimento, tem nos dado o sustento, tem nos dado um lar para morar, tem nos dado um ar puro para respirar, tem nos dado paz no coração. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor aceite, Pai, esses pequenos recursos para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor multiplique esses recursos para que muitas pessoas sejam alcançadas para o Teu reino, pois sabemos que o tempo é breve e que pouco tempo nos resta para essa obra de salvação. Pai querido, abençoa-nos, abençoa esses recursos, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, hoje quarta-feira, culto de oração, e eu creio que você tem pedidos e agradecimentos para fazer, não é? Todos nós temos agradecimentos, e todos nós temos pedidos, não é verdade? Todos nós necessitamos de alguma coisa, sempre, do Senhor. Uma coisa que nós necessitamos todos os dias é o perdão do nosso Deus, não é? É a misericórdia. Então nós precisamos pedir. Então nós vamos reunir em grupos, nós temos aí 5 minutinhos, não vamos passar disso, senão a pregadora de hoje vai ficar com pouco tempo. Então nós temos 5 minutinhos para vocês se reunirem em grupos, fazerem pedidos e agradecimentos, uma breve oração e depois vai acontecer uma oração por todos aqui à frente. Você que está em casa também, aproveite esses 5 minutinhos enquanto toca essa música para você fazer seu pedido e seu agradecimento a Deus.
Amém. Deus seja louvado. Como é bom vermos os irmãos unidos em oração, não é? Unidos na igreja, unidos orando, como é bom, né? Orarmos juntos. Nossa querida irmã Marisete, que está nos assistindo, ela sempre nos acompanha pela internet. Eu acredito que ela seja do Rio de Janeiro, que ela pede sempre oração pelos filhos, pelos netos, não é? Então nós também vamos orar. O Nelson, vou convidar ele para vir fazer uma oração para nós. Não esqueça de mencionar os filhos, os netos da irmã Marisete, que sempre nos acompanha pela internet. Vamos nos colocar de joelhos? Santo e maravilhoso Deus, que alegria, Senhor, estarmos aqui nesta noite, entre irmãos queridos, que têm os mesmos desejos de alcançar um dia a salvação no Senhor Jesus e o céu para viver eternamente ao teu lado. Que alegria estarmos aqui, abrindo os nossos corações primeiramente ao Senhor e também confessando as nossas faltas, as nossas necessidades, compartilhando com os nossos queridos irmãos. Que bom nós compadecermos uns dos outros, nos preocuparmos uns com os outros e estarmos aqui, Senhor Deus, num lugar que nós podemos confiar uns nos outros, porque sabemos que apesar dos nossos pecados e falhas, todos estamos aqui em busca de algo muito maior, que é estar ao teu lado. Santo Deus, a Marisete, o Senhor conhece-a, o Senhor conhece ela, os seus filhos e os seus netos. O Senhor sabe quais são as suas lutas, as lutas que ela tem enfrentado dia após dia, ela e toda a sua família. Queremos nesta noite deixá-la em teus braços, para que o Senhor possa fazer o melhor para ela e para toda a sua família. Cada dificuldade que ela tenha, que eles tenham, as dificuldades que precisem de cura, de libertação, de abrigo, de consolo, do seu carinho, da sua atenção, colocamos tudo e todos em tuas mãos. O mesmo te pedimos para cada membro da igreja que esteve aqui em oração e por aqueles mais que nos acompanham pela internet. O Senhor conhece tudo e o Senhor conhece todos. Portanto, não poderíamos deixar em melhor mãos do que as tuas, as nossas vidas e as nossas necessidades. Nós confiamos no Senhor, por isso estamos em oração. Sabemos que o Senhor é nosso Pai, o nosso Deus amado, que se compadece de cada um de nós. Continua cuidando dos teus filhos, de cada um de nós, porque nada podemos por nós mesmos. Por isso confiamos nos teus méritos e no teu poder. Também pedimos as tuas bênçãos para a pregadora desta noite, a nossa querida Lucimara. Que o Senhor possa estar com ela, abrindo o seu coração, para que o Senhor coloque no coração dela, na voz dela, em todo o seu ser, a tua vontade e as tuas palavras. Que ela possa falar de acordo com o teu Santo Espírito e não de acordo com ela mesma. Que ela possa, Senhor Deus, transmitir para nós palavras da vida eterna. E da mesma forma pedimos que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento e os nossos corações para compreender tão rica e importante mensagem. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, é uma alegria saber que a Lucimara vai pregar. Vem cá, Lucimara, vem um pouquinho aqui. Eu vou chamar ela aqui enquanto eu ainda estou aqui, para que ela se sinta bem aqui, né, na frente. A Lucimara é a segunda vez, né, Lu? Segunda vez que ela está sendo usada por Deus para trazer a palavra de Deus. Irmãos, não é fácil. Eu sei o que ela está passando, porque lá no começo eu já tremi muito, já passei muito por isso. Vir aqui na frente, ver vocês de frente, falar da palavra de Deus, não é? É uma responsabilidade grande, mas é uma alegria realmente ter a Lucimara aqui com a gente, mais uma vez trazendo a palavra de Deus. Eu falei agora para ela ali assim: Lu, é só contar a historinha para nós. Só isso, né? A historinha do livro Desejado a Todas as Nações, capítulo 16, Lu, é isso? 17, capítulo 17 sobre Nicodemos. Então você que está em casa, todas as quartas-feiras nós estamos falando sobre o livro Desejado a Todas as Nações. Acompanhe aí da sua casa, leia o livro também. E a palavra agora está com a Lu, que Deus te abençoe e te use. Amém. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor.
Hoje falaremos sobre o capítulo 17, como o Zé já tinha comentado, Nicodemos, do livro O Desejado de Todas as Nações. Esse livro eu recomendo a todos. É o livro que eu mais gosto, depois da Bíblia. É o meu livro preferido. Então eu recomendo que os irmãos leiam. Ali em cima nós temos uma biblioteca, que é uma riqueza aqui na igreja. E eu recomendo que cada irmão pegue um livro e leia. Tire um tempinho na sua casa e leia um livro. Porque um livro ele pode mudar a vida das pessoas, o pensamento. E é sempre bom a gente ter conhecimento, né? Ainda mais de Deus, né? E sobre Ellen White, vou falar rapidinho aqui um testemunho. Quando eu entrei na igreja, há uns aninhos atrás, uns 11 anos atrás, eu não botava muita fé na Ellen White, porque eu achava, como que eu posso saber se ela realmente é uma profetisa ou se ela é uma falsa profeta? Eu tinha isso no meu coração, né? E então eu não queria saber muito dela, não. Até que eu pensei assim, como eu posso falar mal ou pensar mal de uma pessoa que eu não conheço? Então eu vou ler para mim saber. E eu comecei a ler esse livro aqui, O Desejado de Todas as Nações. E me apaixonei e falei, ela realmente é uma profetisa. Porque na Bíblia diz, tem as provas que a pessoa tem que fazer para saber se realmente é um profeta que está falando. E tudo, a vida dela se encaixa de acordo com as coisas que ela escreve, com as coisas que ela passou. Então, eu recomendo que vocês leiam os livros da Ellen White, principalmente esse e O Grande Conflito também, que são livros que podem mudar a vida. Eles mudam a vida das pessoas. Tudo bem? Hoje falaremos sobre a história de Nicodemos. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro do Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou ler para os irmãos, do versículo 1 ao 21. João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus:
Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Agora eu vou fazer uma oração. Querido e amado Deus, bendito seja o teu nome. Acabamos de ver e ler a sua mensagem. Que o Senhor possa falar através de mim a mensagem que estudamos essa noite. E que possa entrar no coração dos irmãos essas linhas, essas páginas que estudamos. Que o Senhor possa abençoar a cada um que está aqui nessa noite e aqueles que não puderam vir. Aqueles que estão em casa nos assistindo, abençoa-os também. Ajuda nas dificuldades, ajuda, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Quem foi Nicodemos? Nicodemos, ele era um fariseu muito inteligente, rico e influente. No templo, que era a igreja deles na época, né? E pelos os que cercavam. Ele era um príncipe judeu. Nicodemos foi um fariseu e principal entre os judeus. Ou seja, Nicodemos era um membro do sinédrio. A palavra grega utilizada para descrever a posição de Nicodemos é archon, que significa governador. Termo muito usado como uma espécie de título para os integrantes do sinédrio. Em algumas traduções, o termo também é trazido como líder dos judeus. Ou seja, Nicodemos era uma pessoa influente. Ele era uma pessoa importante. Ele foi uma pessoa que não era qualquer um, né? Ouviu a pregação de João Batista quanto ao arrependimento e ao batismo, e se impressionou com aquele homem pobre que comia gafanhotos. Aí a gente vê uma discrepância, né? Um é muito rico e influente, e o outro é muito pobre e comia gafanhotos. Só que um deles era verdadeiro, ele era abençoado. João Batista, ele preparou o caminho para Jesus. E as palavras dele impressionaram o Nicodemos. Então, a gente pensa, né?
Será que alguém poderia impressionar Jesus, se impressionar por Jesus através de nós? Assim como Nicodemos se impressionou por João Batista, né? Assim como Nicodemos se admirou por João Batista, por seu jeito de viver lá fora da igreja, né? João Batista, lá, ele pregava não dentro da igreja, ele pregava lá fora. Assim deve ser nós também. A gente deve ser cristão aqui dentro, mas principalmente lá fora, né? Tem pessoas que, infelizmente, só são cristãs dentro da igreja, né? E lá fora, as pessoas nem sabem que elas são cristãs. Então, a gente deve vigiar para que a gente seja usado por Deus, para que a gente impressione as pessoas, assim como João Batista impressionou Nicodemos, né? Assim como João Batista, devemos ter simplicidade, mas autoridade em falar de assuntos mais importantes na nossa vida, que é a vida eterna com Jesus, né? Que esse é o ponto principal que da nossa vida, é a vida eterna com Jesus, e a gente tem que passar isso para as outras pessoas, não pode ficar só para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ler um pedacinho aqui do livro, né? Que está na página 109. Desde que ouvira... Deixa eu pôr meu óculos. Desde que ouvira Jesus, Nicodemos estudara ansiosamente as profecias relativas ao Mestre. E quanto mais procurava, tanto mais forte era a sua convicção de que este era aquele que havia de vir. Então, antes de conhecê-lo pessoalmente, já estava praticamente convencido de que o Senhor Jesus era o Messias das profecias. Então, Nicodemos, ele, através do João Batista, através das coisas que ele estava vendo Jesus fazer, através dos milagres, através do que ele estudou nas profecias, ele tinha certeza que Jesus era o Messias. Que a gente também possa ter essa certeza, né? O Nicodemos, ele queria um encontro com Jesus e foi atrás do seu objetivo sozinho, sem intermediários. Ele queria falar com Jesus. Ele queria um encontro com Jesus. Mas, por ele ser quem ele era, ele estava com um pouco de receio, porque os amigos dele, as pessoas do Sinédrio, não gostavam de Jesus. E por isso, o receio dele. Então, ele queria, mesmo assim, um encontro com Jesus. E foi sozinho atrás dele. Às vezes, nós arrumamos desculpas para um encontro real com o Senhor Jesus. Precisamos de alguém para que nos leve até Ele, nos leve na igreja, que ore por nós, para que Ele faça alguma coisa por nós. Não precisa que... É bom que as pessoas orem, pedir oração para as pessoas, né? Mas a gente não precisa ter receio de Jesus. Ele é acessível, amoroso, bondoso, nos ama e sempre nos ouvirá e responderá de alguma forma. Jesus é maravilhoso. Assim como conversou amavelmente com Nicodemos, falará conosco também. É só abrir nosso coração para Ele, né? Nicodemos, ele teve um encontro com Jesus e Jesus já estava aguardando ele. Ele já sabia o que ia no coração de Nicodemos e assim a gente deve ser como Nicodemos, né? Ele já sabe o que vai no nosso coração e o que a gente precisa, que a gente quer, o que a gente está precisando. Mas mesmo assim a gente tem que ir atrás. A gente tem que tomar
primeiro passo, a gente tem que ser como Nicodemos. Ele mostrou que não conseguiu entender a mensagem, embora ele quisesse. Embora fosse um fariseu muito inteligente e diferenciado, não conseguiu entender o plano da redenção no contexto da mensagem de Jesus sobre o novo nascimento. Então, Jesus falou para ele aquela parábola do novo nascimento, né? E ele não conseguiu entender. Ele questionou Jesus como que pode ele voltar para o ventre da mãe dele já grande, né? Então, mas o nosso Senhor Jesus deixou claro com sua explicação e doces palavras. Jesus ensinou a Nicodemos que nada menos do que nos tornarmos novas criaturas poderá nos salvar. Não podemos ver a Deus no estado em que nos encontramos. Tem de haver uma mudança radical descrita na Bíblia como um novo nascimento. Então, a gente tem que nascer de novo. Nascer de novo é se entregar a Deus, né? De verdade, ser batizado, seguir as coisas que estão escritas na Bíblia, né? Como Deus deixou. Você acredita que alguém muito inteligente e sábio a seus próprios olhos ainda não sabe a verdadeira essência da verdade? Tem pessoas que a gente vê aí, né, que são muito inteligentes, muito sábios e que ainda não sabem a verdade, né? Infelizmente. E tem pessoas muito simples e que às vezes não conseguem nem ler direito e sabe da verdade, né? E nós somos privilegiados, graças a Deus, por sabermos tudo que nos foi revelado. Você não acha que esse é o nosso trabalho, levar Jesus aos sedentos das verdades que o Senhor nos revelou através da sua palavra, sejam eles pobres ou ricos, importantes ou simples, da mensagem que nós temos a compartilhar? Né? Então, esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é levar o Evangelho para as pessoas que não sabem, né? Que é praticamente todo mundo lá fora, né? Esse mundo está cada dia pior. Nós vimos aí, infelizmente, muitas notícias todos os dias. Agora, recentemente, que o pastor foi assassinado, né? Na frente das suas filhas, da sua esposa. Então, esse mundo está cada dia pior. E é por causa do pecado, não é por causa de Deus, não. Deus não quer que isso aconteça. É que esse mundo é muito cheio de pecado e, infelizmente, essa é a consequência do pecado, é a morte. Então, nós que estamos aqui, que estamos em casa, né? A gente tem que ser diferente, a gente tem que fazer a diferença na vida das pessoas. Né? Em todos os momentos, em todos os lugares. A gente tem que ser a luz do mundo e o sal da terra. Existem muitos Nicodemos aguardando a verdade, a semente para lançar na terra do seu coração. Agora eu vou ler um pedacinho da página 113. Todos nós somos como um imundo, e todas nossas justiças como trapos de imundícia. Isaías 64, 6. Davi suplicara: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. E por meio de Ezequiel fora dada a promessa: e vos darei um novo coração,
e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos e observareis. Ezequiel 36, de 26 a 27. Nicodemos lera essas passagens com o espírito obscurecido. Agora, porém, começara a compreender-lhes a significação. Ou seja, uma pessoa tão estudada como Nicodemos, tão rica e tão cheia de informações, ele tinha o coração, o espírito obscurecido. Agora, porém, começava a compreender a significação, porque Jesus explicou para ele. Ele começou a entender depois desse encontro com Jesus. No conceito dos homens, a vida de Nicodemos, sua vida fora justa e digna de honra, no contexto dos homens. E em presença de Cristo, no entanto, sentia que o seu coração era impuro e a sua vida destituída de santidade. É assim conosco também. Quando a gente chega perto de Deus, a gente vê que a gente não é nada. A gente é um vermezinho de Jacó. A gente se vê sujo quando chega perto de Jesus, porque Ele é a fonte da vida e a fonte de tudo que é bom. E a gente não é, infelizmente. Mas um dia nós teremos. Nicodemos estava sendo atraído para Cristo. Anelava experimentar essa mudança em si mesmo. Que nós também possamos sempre anelar estar perto de Jesus e conhecer mais Ele. Assim como Nicodemos estava conhecendo nesses momentos. O Senhor Jesus se revelou a Nicodemos e ele entendeu. O Senhor Jesus conhecia o solo em que lançou a semente. Então, nosso Deus já estava preparado para Nicodemos. Ele já estava esperando ele sabia o que ele estava pensando, e ele lançou as sementes no coração de Nicodemos. Um dia, nosso Deus lançou essa semente em nosso coração. E quando a semente é lançada em terra fértil, ela floresce, e esse é o objetivo: florescer e dar frutos. Nós precisamos dar frutos, né? Assim como está escrito na Bíblia, os frutos do Espírito, nós precisamos também dar frutos, né? Agora eu vou ler um pedacinho da página 115. Então, a lei de Deus é escrita na mente e no coração. E podemos dizer com Cristo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Na entrevista com Nicodemos, Jesus desdobrou o plano da salvação e a sua missão no mundo. Em nenhum dos seus posteriores discursos explicou tão plenamente, passo a passo, a obra necessária ao coração de todo aquele que quisesse herdar o reino do céu. Então, aqui a gente pode ver que Nicodemos, ele foi bem-aventurado, porque Jesus, ele explicou passo a passo para Nicodemos como que se deve alcançar o reino do céu, né? A gente deve meditar sobre isso também e tomar como exemplo para nós também. Jesus, porém, conhecia o solo em que lançava a semente. Então, ele já sabia que Nicodemos tinha um solo no coração dele que era fértil e que ele ia dar fruto, assim como o nosso coração. O nosso coração é fértil e a gente está aqui por causa disso hoje. Repetidamente, no conselho do Sinédrio, frustrou os planos dos sacerdotes para destruir Jesus. A luz daquela secreta entrevista iluminou a cruz do Calvário e Nicodemos viu em Jesus o Redentor do mundo. Glória a Deus. Nicodemos viu quem estava falando com ele, quem realmente era.
Nicodemos relatou a João, o João do Evangelho, né? A história daquela entrevista. E por sua pena foi ela registrada para a instrução de milhões. As verdades aí ensinadas são tão importantes hoje em dia como naquela solene noite, na sombria montanha, quando o príncipe judeu foi aprender com o humilde mestre da Galileia o caminho da vida. Que lindo, né? É tão claro que Nicodemos deu frutos, porque percebemos que após essa conversa com o Senhor Jesus, ele se entregou verdadeiramente ao Mestre. Depois da ascensão do Senhor, Nicodemos tomou ousadamente a dianteira, empregou sua fortuna para ajudar na pregação do Evangelho. Ele era muito rico e ele empregou o dinheiro dele para a pregação do Evangelho, segundo a nossa querida irmã Ellen White. Aquele que era tão cauteloso e duvidoso, que tinha medo que as pessoas soubessem do encontro dele com Jesus, tornou-se firme como a rocha, animando a fé dos discípulos que estavam assustados com a morte de Jesus. Tornou-se pobre em bens deste mundo, mas não vacilou na fé que tivera seu início naquela entrevista noturna com Jesus. É isso que o nosso Senhor espera de nós nessa noite, que o procuremos e conversemos com Ele, que mudemos nosso velho jeito, que aprendamos com suas doces e firmes palavras de vida eterna. Jesus conquistou Nicodemos através de suas doces palavras. Ele não era áspero, ele não forçou ele não obrigou nada, ele só falou a verdade de uma forma doce. Assim nós devemos ser também. Falar para as pessoas com paciência, de forma doce, para que conquistemos elas. Levemos a mensagem para o nosso próximo, custe o que custar, assim como foi Nicodemos, da forma que nos couber. Nicodemos estará lá no céu, e espero que cada um de nós também estejamos. Em nome de Jesus, amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora nós vamos ouvir um hino, Vaso Novo.
Irmãos, este capítulo 17 que nós lemos, ele só tem 4 páginas. Então, eu recomendo os irmãos que leiam. Tá? Foi uma breve pincelada na história de Nicodemos, mas vocês leiam, porque é bênção, tá? Leiam de lição de casa, para o restante dessa semana. Vamos orar. Querido e amado Deus, santo é o teu nome. Assim, Senhor, como o Senhor teve aquele encontro com Nicodemos, aquela entrevista com ele, para esclarecer as dúvidas dele, e o Senhor encontrou um coração disposto para receber as suas sementes, que o nosso coração esteja disposto também a receber, Senhor, o Senhor, sua palavra, que nós possamos nos esforçar para fazer a tua vontade, porque esse mundo precisa de nós, Senhor. Esse mundo precisa que nós sejamos igual Nicodemos, que a gente deixe de lado as coisas desse mundo, o dinheiro, se for necessário, as coisas importantes para nós, se for necessário. Nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos querer o céu, querer estar com o Senhor, colocar isso em primeiro lugar, deixar as outras coisas, as preocupações, os anseios, tudo em suas mãos, porque o Senhor é nosso Deus. Porque nessa vida, Pai, é muito difícil estar aqui nesse mundo. É muitos pecados, é muita tristeza, as coisas nos cercam, nos sufocam, doenças, notícias tristes, notícias ruins, todos os dias. Que o Senhor, só o Senhor para ter misericórdia de nós. Nós precisamos colocar tudo em tuas mãos, porque o Senhor é nosso Pai querido. Senhor, meu Deus, abençoe cada um aqui nessa noite, os que estão em casa. Derrame suas bênçãos sobre nós e nos dê a sua paz. Em nome de Jesus, amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. My name.